Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, na realidade, pastor Prazic, eu lhe ouvi e Vossa Excelência tem razão. Talvez o exemplo seja extremo, mas a nossa preocupação, e eu volto a repetir, Vossa Excelência é da CCJ já há 12 anos, talvez mais. Alguns deputados são pela primeira vez estão na CCJ, eu não estou na CCJ, né, depois de 10 anos, quem está na CCJ é o deputado Pérez, mas o projeto cria algumas situações que, a nosso ver, são totalmente inconstitucionais e que, por isso mesmo, não podem superar nem a CCJ. É como criar despesas. Aliás, essa não é uma posição só minha, essa é uma posição que foi externada, ainda que venha formalmente, mas foi externada hoje já como sendo também o entendimento que tem o Ministério Público. Talvez o melhor caminho seja nós procurarmos saber o que pensa, por exemplo, embora eu não tenha, normalmente não sou a pessoa que pede pareceres via baixar em diligência para comissão, aliás, não para a comissão, mas para a Procuradoria-Geral do Estado, porque acho que são órgãos separados. Agora, eu não tenho dúvidas, né, sem que nós discutamos o mérito, eu não tenho dúvida nenhuma quanto à inconstitucionalidade do projeto. Mas eu não vim a essa tribuna, eu só falo isso, pastor Prazic, porque, inclusive, naquele horário eu não poderia lhe dar a parte, mas posso agora, se Vossa Excelência sim o desejar. Eu vim porque eu escutei o deputado Guto, e eu concordo com o deputado Guto que nós estamos vivendo um período muito complicado. Em nível federal, em nível estadual, em alguns municípios. O que me chama a atenção, em tantas situações diferentes que nós estamos vivendo, senhores deputados, é a greve dos caminhoneiros. Por que me chama a atenção? Eu venho do movimento sindical. Nós fizemos dezenas, talvez direta e indiretamente, participei de centenas de greves. Estive, inclusive, na terça-feira, na greve que está sendo feita pelos petroleiros, da FUP, que tem como primeiro ponto de pauta não o reajuste salarial, mas uma negociação com a Petrobras para que ela não se desfaça dos seus ativos, inclusive a parte de gás. Poderiam alguns dizer o que nós apoiamos, e apoiamos, fizemos inclusive uma moção de apoio à greve dos petroleiros, deputado Romanelli, mesmo sabendo que ela causa constrangimentos e problemas ao governo federal, mas é uma greve tirada a partir de uma pauta, com uma negociação específica com o governo federal, não o governo federal, presidente da República, mas Petrobras, com um objetivo, com as assembleias de todo o Brasil deliberando, com um prazo antecipado, respeitado pela legislação e com apoio de todas as unidades que compõem tanto os sindicatos da FUP, que são os 13 sindicatos, quanto os sindicatos que não fazem parte da Federação Única dos Petroleiros, são mais 6 sindicatos. O que eu não entendo com a greve, deputado Pérez, feita pelos caminhoneiros, é que os sindicatos que os representam são contrários. Não dá para entender, deputado Adelino. Os mesmos sindicatos que em janeiro apoiavam, agora são contrários. As federações são contrárias. Todas as entidades de comércio e indústria são contrárias. E uma única pessoa que se diz líder dos caminhoneiros no Brasil chama uma greve e diz que irá parar todo mundo. Aí eu faço um paralelo. Até, parênteses, irá parar todo o Brasil até que a presidente Dilma caia. É de uma estupidez, porque eu imagino, depois de terminada a greve aqui dos servidores públicos do Estado,
que alguns servidores ligados à Polícia Militar, à saúde, à educação, não se sintam contemplados e resolvam, depois de algum tempo, deputado Franceschini, ainda que os seus sindicatos, ainda que as suas federações, ainda que todos os seus representantes legais sejam contrários, dizer, nós vamos parar todo mundo, mesmo que para isso tenhamos que usar a força. O que será que faria o governo do Estado? E com uma única pauta, até que o governador Carlos Alberto renuncie. É óbvio que qualquer pessoa que tivesse o mínimo de sanidade iria entender que é uma pauta absolutamente fora de contexto. Esperar que o governador do Estado os recebesse, porque se não os recebesse, eles não suspenderiam uma greve capenga, mas uma greve patrocinada. Se os recebesse, a pauta principal seria a sua renúncia. É isso que querem essas pessoas que se dizem lideranças do movimento, desautorizadas, o que eu estou dizendo aqui, não sou eu que estou falando, publicamente desautorizadas por todos aqueles que, não só legalmente, mas legitimamente, como disse aqui o deputado que me antecedeu, representam os caminhoneiros. O que esperam? Fazer como na greve anterior, que você usa motoqueiro com pistola na mão para fazer parar caminhoneiros? Imagine se os bancários fizessem isso. Imagine se os bancários fizessem isso, na recente greve. Alguém que tentasse entrar na porta do banco fosse recebido com uma pistola na mão. Imagine se os professores que fizeram greve, ou os servidores da saúde, professor Tercílio, resolvessem parar o hospital, Zona Norte, em 10 funcionários resolvessem que vão parar o hospital. E para isso, se tiver que usar uma pistola, vão usar uma pistola. A polícia vai ficar olhando pacificamente, o governador vai ficar olhando passivamente? Não vai. Então eu, às vezes, não entendo. E olha que eu venho do movimento. Um senhor que põe na rede social, vou parar o Brasil até que a Dilma caia, não é para ser levado a sério. A não ser que tenha um patrocinador muito grande. A não ser que tenha uma rede de patrocínio onde lhe é dada uma dimensão muito maior do que a sua real, ou seu real tamanho. Porque se esta é a regra, imagina o deputado Rasca, que qualquer outro movimento, seja aqui no município de Curitiba, seja no estado do Paraná, mesmo depois de acordado com o governador ou com o prefeito, poderá, por intermédio de algumas das suas, entre aspas, lideranças, independente de terem pauta para negociar ou não, se arvorar no direito de fazer parar o restante da sua categoria, ainda que contra a vontade, porque é isso que estão fazendo, ainda que contra a vontade, porque a sua pauta, entre aspas, não foi aceita. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que há regras para tudo, inclusive para algumas situações que são absolutamente contraditórias do ponto de vista da legalidade e do direito das pessoas. Eu nunca vi, repito aqui, professor Tercílio, eu nunca vi, nos 20 e tantos anos de Banco do Brasil, e fizemos muitas greves, deputado Márcio, eu nunca vi uma greve acontecer com a maioria sendo contrário. Nunca vi. Nunca vi nenhum movimento se sustentar com 70% sendo contra. O que sustenta a greve dos caminhoneiros, além das fartas matérias nos jornais nacionais, nos jornais estaduais, nos jornais locais? O que sustenta? A Federação das Indústrias, do Comércio? Não, certamente não. As federações dos trabalhadores? Também certamente não. Fica a pergunta, quem sustenta? O que sustenta? Quem ganha? Pensar que a greve irá derrubar o governo é de uma burrice tão grande quanto aquela que se pensava algumas semanas atrás, que o mês de outubro terminaria com o novo presidente. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.